Começando mais um Compartilha Brasil. Hoje, aqui na Avenida Paulista, eu estou em um dos auditórios da Fiesp, essa Fiesp gigantesca, né? Eu aproveito para mandar um abraço para o presidente, Dr. Paulo Scaff, está sempre conosco nos programas aqui. E hoje eu estou chamando as matérias, fazendo as passagens aqui da Fiesp nesse auditório. Por isso você está vendo ao fundo lá, ó, Fiesp, Ciesp, você acompanha tudo. É o coração de São Paulo, Avenida Paulista. E a primeira matéria de hoje é de um encontro que aconteceu aqui na Avenida Paulista. A Associação Diabetes Brasil é uma associação fantástica, ADJ Diabetes Brasil. Ela promoveu o primeiro encontro nacional de jovens adultos com diabetes. E você acompanha essa matéria agora aqui no nosso programa. Muito importante. O encontro, na verdade, é uma reunião de 30 pessoas envolvidas com associações, sejam presidentes, sejam pessoas que têm um trabalho voluntário, diretores, ou pessoas que foram indicadas pelas associações para virem para São Paulo, para serem capacitadas, e elas vão trabalhar durante um ano nesse projeto. Então a ideia é que elas sejam capacitadas aqui em São Paulo e depois elas vão transmitir todo o conhecimento para as associações, para fortificar o trabalho nas associações e depois para a gente conseguir, com a rede, conseguir falar com o governo, porque a gente sabe que é muito melhor ter uma rede para ser ouvido do que uma pessoa só ou uma associação só. Então a ideia é reunir 30 associações para falar com o governo e assim a gente tem a esperança de melhorar o tratamento da pessoa com diabetes. Acho que é um evento único, né? Acho que a gente não teve isso feito e essa troca de experiência ela vai ser agregada não só para a DJ, né, mas para dar oportunidade para outras pessoas que estão distantes, não têm acesso até a informação e não têm troca, a possibilidade de fazer, acrescentar e com isso poder mudar vidas. Quando a DJ foi criada, há 35 anos atrás, o ponto principal era informação, conhecimento, troca de experiências. É exatamente o que nós estamos fazendo neste momento. Depois de 35 anos, que a gente conseguiu realmente formar um conceito do meio, a gente está fazendo isso e está conseguindo voltar às origens para transmitir as coisas melhores, para ter uma convivência maior entre todos os participantes. Eu acredito que a participação de todos faz a diferença. Então, quanto mais pessoas envolvidas com uma causa, seja ela o paciente, o médico, o parceiro, a empresa que está participando e investindo numa iniciativa como essa, enfim, um contingente desse coletivo faz a diferença, gera impacto.
Então a nossa ideia é, depois de executar esses 10 encontros ao longo desse 1 ano e eles executarem os 2 projetos, a gente vai fazer um relatório de tudo que saiu na mídia e tudo que foi feito e executado pela associação. E aí a ideia é que essas pessoas engajadas, elas possam continuar no próximo encontro que a gente quer fazer já em 2016, em abril, num fórum que a gente vai ter de diabetes, que possivelmente vai ser em Florianópolis, e a gente quer sensibilizar essas pessoas para irem, e a ideia é que elas próprias também possam multiplicar essa informação e a gente possa levar ainda outras pessoas com diabetes, outras associações que se interessarem também pela causa. Chegando agora o empreendedorismo, Sebrae. Aliás, o presidente do Conselho Sebrae é o Dr. Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp. Está chegando aí, Sebrae, empreendedorismo. Olá, sou Larissa Carvalho, consultora no Sebrae São Paulo. Estou aqui para bater um papo com vocês sobre o tema que está muito em alta hoje em dia, que é franquias. O segmento vem crescendo nos últimos 10 anos e, de acordo com dados da ABF, a Associação Brasileira do Franchising, ela tem um crescimento maior que o PIB no ano de 2014. Se você está pensando em abrir um negócio, saiba que franquia pode ser uma ótima solução. Claro que, como todo negócio, possui vantagens e desvantagens. Qual que é a vantagem da franquia? A franquia é um modelo pronto, testado e aprovado no mercado como lucrativo. Ou seja, você vai ter uma relação com o seu franqueador, você será o franqueado e terá todo um modelo de negócio pronto. Você vai ter produtos, desde o design, o layout, a fachada, você não vai precisar inventar o seu negócio. O risco comparado a um negócio normal, na franquia, é bem menor, mas também tem as desvantagens. Uma das desvantagens é a inflexibilidade, ou seja, você tem que cumprir regras, você tem não pode colocar na prateleira produtos novos, você tem que cumprir à risca tudo aquilo que o seu franqueador tiver dentro da COF. O que é a COF? A COF é a Circular de Oferta de Franquias. É um documento que, ao analisar, quando você tiver interesse em uma franquia, você pode analisar, solicita para o franqueador, analisa esse documento e vai ter lá o balanço, demonstrativos financeiros, quais são as regras. Uma dica muito importante é você pesquisar e fazer muitas perguntas para franqueados que aderiram àquela franquia que você está pesquisando. Nele, você vai saber se o franqueador está dando o suporte devido, quais foram as dificuldades que ele enfrenta, para você ter uma ideia e saber mais sobre aquela franquia que você está pesquisando. Você já deve ter ouvido falar sobre a microfranquia. Qual que é a diferença entre uma franquia convencional e a microfranquia? Basicamente, a diferença é no seu investimento inicial, que vai até R$80 mil. Agora você precisa saber se você tem o perfil adequado para essa escolha. Não é porque é uma microfranquia que o retorno e o faturamento serão menores. Nesse caso, vai depender muito da microfranquia. Existem algumas microfranquias que o faturamento pode ser até maior do que uma franquia convencional. No caso da microfranquia, o trabalho depende muito mais de você do que de outros funcionários, pelo negócio ser um pouco menor. Existem muitas microfranquias dentro de shoppings, por exemplo, que prestam serviço de alimentação, ou até mesmo chaveiros, ou até mesmo marido de aluguéis, para quem não conhece, é um serviço de manutenção, para uma troca de uma lâmpada, para a troca de um chuveiro. Bem, então as diferenças são essas entre microfranquia e a franquia convencional. Bem, porém não é só isso. Existe a parte muito importante que é a de gestão. Por mais que o franqueador te dê todo o subsídio, todo o suporte, você vai precisar ter conhecimentos técnicos sobre gestão, um fluxo de caixa, como divulgar a sua empresa, quem é o seu público, isso vai variar, você vai precisar saber lidar com pessoas. Então a parte de treinamento e recursos humanos também vai ser muito importante para você poder treinar a sua equipe de vendas. Você já se perguntou se você tem um perfil adequado? E qual seria esse perfil? Você já se perguntou qual é o teu sonho? Qual o segmento e qual a área de atuação você gostaria de trabalhar? Pois então, não adianta nada você querer abrir uma academia se você nunca entrou ou pisou numa academia antes. Portanto, não escolha um segmento que você não se identifique. O Sebrae pode te ajudar com cursos e palestras como o Empretec,
que vai te ajudar a desenvolver habilidades e comportamentos para te ajudar na tomada da decisão. Se é o teu sonho, invista, o Sebrae está aqui para te ajudar. Pessoal, por hoje é só. Para mais informações, acesse o portal do Sebrae e disque no 0800, sebraesp.com.br 0800 570 0800. Continua aqui no auditório da Fiesp, um dos auditórios. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Não mude de canal. Que foi, amor? Acho que os vizinhos vão reformar. Vai construir ou reformar? Vai de Eternit. Olha só, além das melhores opções em coberturas, a Eternit tem soluções construtivas, acessórios, louças e metais sanitários. Tudo com a qualidade da Corujinha. Uhul! Uhul! Tá bom, amor. Vamos reformar. Eternit. A marca da coruja. O futuro do seu filho começa agora. No Espaço ECA, a criança conta com tudo o que precisa para seu desenvolvimento. Um lugar onde seu filho pode brincar, estudar e se divertir. Possuímos uma estrutura com espaços amplos e agradáveis para a realização de atividades específicas e sempre pensando na sustentabilidade. Aqui se aprende de verdade, com aulas lúdicas desenvolvendo a capacidade de pensar, descobrir e observar. Espaço ECA, venha nos conhecer. 3989-8754. Nós vamos falar um pouquinho da Sama S.A. Minerações Associadas, que orgulha-se de ser uma das melhores e está entre as 3 maiores produtoras mundiais de amianto crisotila. A empresa responde por 10% de toda a fibra comercializada no mundo, buscando sempre o aprimoramento contínuo de seus processos. A Sama utiliza o que há de mais moderno em tecnologia de informação, beneficiamento e comercialização de amianto crisotila e é um exemplo que serve como padrão de desenvolvimento sustentável para a mineradora do Brasil e do exterior. A Sama desenvolve políticas destinadas ao atendimento das necessidades e especificações dos seus clientes e que levem ao mercado toda a tecnologia, qualidade e respeito ao meio ambiente existente por trás dos nossos produtos e processos. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos foi criado em 15 de junho de 2000 e se tornou um dos maiores do país com quase 500 mil sócios. Funcionando em sede própria, inaugurada em 24 de janeiro de 2006, dia que se comemora o Dia Nacional dos Aposentados, o Sindinap se destaca pelas lutas e conquistas nos últimos anos. Sindinap. E agora estou aqui com o Felipe, que é o nosso cliente também. Tudo bem, Felipe? Prazer te receber aqui, te agradeço a sua presença. E qual é a sua profissão? Eu sou nutricionista e sou modelo. Bom, com quantos anos você começou a perder os cabelos, Felipe? Eu comecei a perder muito cedo, já com uns 18 anos a 20 anos de idade já dava para começar a perceber que já estava um pouquinho mais calvo. Então a Interlace para mim foi fantástico nesse aspecto, porque além da aparência resolveu outro problema como na área profissional também. Quando você colocou Interlace, é importante saber isso, né? Ao olhar para o espelho e ver, o seu cabelo é muito bonito, né? Qual foi a sua sensação? Uma sensação de mudança, né? De felicidade, da aparência fica melhor, você acaba ficando mais jovem também, é outra vida. Interlace.com.br. Ligue, marca a sua consulta, é gratuita, sem compromisso, venha falar comigo e resolva o seu problema também. Você, trabalhador, associado ou não, venha conhecer o nosso sindicato. Venha se associar e tornar o sindicato cada vez mais forte para lutar pelos seus direitos, porque esse é o nosso trabalho, é a nossa obrigação e a luta é de todos nós. Residência de geral em Guarulhos, por ter um treinamento voltado para técnicas cirúrgicas, né, acho que consegue conciliar mais essa teoria e prática e formar
cirurgiões generalistas mesmo. Né? A maior preocupação do residente de cirurgia é essa. E aqui posso falar com certeza, a gente tem a demanda, nós estamos entrando em cirurgia, pessoas podem pensar que a cidade menor, a zona metropolitana, só escuto falar do aeroporto e tudo mais, mas aqui 1,5 milhão de pessoas, nossa, é maior do que, por exemplo, Belém. Eu estou gostando bastante porque é um hospital muito amplo, então a gente recebe as crianças de toda a região de Guarulhos, até mesmo assim em volta, Zona Leste de São Paulo, Itaquá. Então assim, você tem de tudo naquele seu ambiente. Então, para quem está querendo aprender e aprender diversidade, é o que promete muita coisa, é uma residência que promete muito crescimento. Um dos temas que vem sendo discutido em todo o Brasil é a terceirização. Já chegou no Senado e aqui mesmo na Fiesp aconteceu uma coletiva com a participação do presidente da Fiesp, Dr. Paulo Scaff, e o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Acompanhe um trechinho. Nós temos 15 milhões de brasileiras e brasileiros que trabalham em empresas terceirizadas e dão graças a Deus de terem seu emprego, sustentam as suas famílias, e é um grande engano quando se fala em perda de direitos do trabalhador, porque no Brasil nós não temos 2 CLT, só temos uma CLT. Então o seletista, ou seja, aquele que está debaixo da lei da CLT, das leis trabalhistas, no Brasil é um só. Se ele é de uma empresa terceirizada, uma empresa prestadora de serviço, ou se ele é funcionário da Petrobras, ou se ele é funcionário de uma indústria, ou se ele é funcionário de um comércio, uma empresa agrícola, ele é seletista, ele tem os mesmos direitos. Então, respondendo, aquele que diz que o trabalhador perde direitos, não sabe o que está falando ou está faltando com a verdade, porque o 13º, férias, aviso prévio, fundo de garantia, tudo isso é previsto na CLT e todos os funcionários, seja de uma empresa prestadora de serviço ou de outra natureza, têm os mesmos direitos. E em relação ao que está se discutindo nesse projeto de lei, é regulamentar uma coisa que já existe no Brasil. Na realidade, a cadeia da construção civil, a cadeia de petróleo e gás, o agronegócio, em todos os cantos da economia, a economia se acomodou de uma forma natural pelo mercado e se tem um funcionário direto das empresas e se tem a busca da especialização através da terceirização. Esta regulamentação, ela não vai fazer com que funcionários que hoje estejam diretos passem a ser terceirizados. Até porque existe uma quarentena que impede isso nesta nova lei. Até porque isso não interessa a ninguém. Uma padaria não vai terceirizar o padeiro, não vai terceirizar o confeiteiro, enfim, e assim por diante. Então, na realidade, nós temos um problema no Brasil. O trabalhador terceirizado, ele não tem certos direitos iguais ao trabalhador direto. O trabalhador terceirizado numa empresa, ele não tem acesso ao refeitório, ele não tem acesso ao ambulatório, ele não tem transporte. Esta lei, ela dá esses direitos a ele. Ele vai ter a tranquilidade do recolhimento do seu fundo de garantia, porque vai ter uma responsabilidade solidária do tomador do serviço. Ou seja, para o trabalhador, para esses milhões de trabalhadores terceirizados, para eles vai significar segurança no emprego, segurança do recolhimento do seu fundo de garantia e igualdade de direitos em relação a coisas fundamentais, ambiente de refeitório, ambulatório, transporte. E para as empresas vai significar segurança jurídica, porque quando não se tem regra, não se tem segurança, é o que acontece com a terceirização no Brasil. Então é fundamental, em meio a tantas notícias ruins, seria uma notícia boa a regulamentação de alguma coisa que não tem regulamento e que há uma desordem total, que é a terceirização no Brasil, que já é, eu repito, uma realidade. Nós estamos discutindo é regulamentá-la. E certamente, quando se dá a informação como ela é, a informação correta, transparente, correta, honesta, ninguém pode ser contra. Todo mundo sabe que o Brasil enfrenta aí, vários estados enfrentam uma epidemia de dengue. Chikungunya, Zika, Aedes aegypti. Nós convidamos o Dr. Drauzio Varela para falar a respeito desse tema tão importante. Você deve ter ouvido falar na febre chikungunya. Se não ouviu, com certeza ouvirá. A febre chikungunya é causada por um vírus que provoca uma doença muito semelhante à dengue e que é transmitida pelos mesmos mosquitos, o famoso Aedes aegypti
e o menos famoso, Aedes albopictus. Não é uma doença nova, é uma doença que existe há séculos. Mas o vírus só foi descoberto em 1952. Até lá, a doença que ele provocava ficava com o nome de dengue e acabou. Em 52, como o vírus foi descrito, se passou a perceber que havia algumas diferenças entre dengue e chikungunya. A primeira diferença é que a chikungunya provoca dores articulares. Aliás, o nome chikungunya vem de um dialeto da Tanzânia, onde houve uma epidemia, e ele quer dizer homem que anda arqueado. Arqueado por causa das dores na coluna e em outras juntas do corpo. A doença, como a dengue, começa do nada com um febrão. Quando eu encontro uma pessoa que diz, eu tenho 37,5, 38 há vários dias, não é chikungunya, esquece. Chikungunya começa com uma febre alta, com calafrio, febre em geral acima de 39 graus. Dores musculares pelo corpo inteiro, os olhos ficam vermelhos, aparecem manchas na pele e o que domina o quadro são as dores articulares, que dão nos dois lados do corpo. E são simétricas, isto é, dá nos dois cotovelos, nos dois joelhos, nos dois pés, nas duas mãos. Os médicos que têm experiência com a chikungunya dizem que existe um sinal que você aperta aqui o pulso do doente, essa articulação aqui, ele pula de dor na hora. A dengue, para cada caso de dengue sintomática, isto é, para cada caso de dengue que a pessoa fica doente, febre, cai de cama, dores no corpo, nós temos 3 ou 4, no mínimo, de gente que pegou o vírus, mas não desenvolveu sintomas, ou desenvolveu sintomas muito frustros, uma coisa que parecia um resfriado, uma gripe, e pronto, passou. No chikungunya não é assim. 72 a 95% das pessoas picadas pelo mosquito desenvolvem sintomas. Então é uma doença que caminha muito mais depressa. Chikungunya vai chegar no Brasil? Já chegou. Quando começou essa história toda? Começou em dezembro de 2013, numa ilha do Caribe chamada San Martín. E a partir daí, o chikungunya, o vírus, se espalhou pelas ilhas do Caribe, caiu na Venezuela, entrou na América do Sul. Olha, dezembro de 2013 foram os primeiros casos. Em agosto de 2013, que é o último levantamento, havia nas Américas Central e do Sul mais de 500 mil casos de febre chikungunya. Isso era o dobro do número de casos do mês anterior, do mês de julho. Então ela espalha muito depressa. Espalha por quê? Porque, primeiro, as pessoas não têm imunidade contra o vírus, que está entrando agora aqui nas Américas. Segundo lugar, é o mesmo mosquito da dengue, é o Aedes aegypti, que se cria em água parada, e dentro de pneu, de garrafas, tudo isso que a gente já sabe em relação à dengue. Se nós temos um número de casos de dengue muito grande no Brasil ainda, nós vamos ter muitos casos de febre chikungunya quando chegarem as chuvas. A doença se espalha depressa e provoca esse tipo de dor articular, e o que é mais grave, essas dores articulares demoram para desaparecer. As estatísticas variam, mas de 20% a 50% das pessoas infectadas pelo vírus ainda têm dores articulares depois de 1 ano. Isso vai ser o problema mais sério, porque a dengue, a maioria se cura, são raros os casos de morte, e acabou, as pessoas voltam à vida normal. No caso da chikungunya, as mortes são muito raras mesmo, ao contrário da dengue. Quem morre são as pessoas de idade, que em geral já têm problemas graves de saúde, diabetes descompensado, insuficiência cardíaca, etc. Normalmente, todos se recuperam em mais ou menos 7 a 10 dias. Mas as dores articulares, as dores nas juntas, são persistentes. E isso obriga aqueles que têm essas dores a procurar o sistema de saúde. E nós fomos despreparados para atender pessoas com dores articulares que envolvem a opinião de reumatologistas,
fisioterapeutas para desenvolver programas de recuperação. Eu acho que a febre chikungunya, quando se estabelecer no país mais solidamente, porque agora nós temos casos em Feira de Santana, na Bahia, os casos em Riachão do Jacuípe, na Bahia também, em Oiapoque, no Amapá, mas nós vamos ter chikungunya nas capitais. E aí nós vamos sobrecarregar o sistema de saúde ainda mais. Hora do intervalo, voltamos rapidinho. Não mude de canal. Que foi, amor? Acho que os vizinhos vão reformar. Vai construir ou reformar? Vai de Eternit. Olha só, além das melhores opções em coberturas, a Eternit tem soluções construtivas, acessórios, louças e metais sanitários. Tudo com a qualidade da Corujinha. Uhul! Uhul! Tá bom, amor. Vamos reformar. Eternit. A marca da coruja. Nós vamos falar um pouquinho da Sama S.A. Minerações Associadas, que orgulha-se de ser uma das melhores e está entre as 3 maiores produtoras mundiais de amianto Crisotila. A empresa responde por 10% de toda a fibra comercializada no mundo, buscando sempre o aprimoramento contínuo de seus processos. A Sama utiliza o que há de mais moderno em tecnologia de informação, beneficiamento e comercialização de amianto Crisotila e é um exemplo que serve como padrão de desenvolvimento sustentável para a mineradora do Brasil e do exterior. A Sama desenvolve políticas destinadas ao atendimento das necessidades e especificações dos seus clientes e que levem ao mercado toda a tecnologia, qualidade e respeito ao meio ambiente existente por trás dos nossos produtos e processos. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos foi criado em 15 de junho de 2000 e se tornou um dos maiores do país com quase 500 mil sócios. Funcionando em sede própria, inaugurada em 24 de janeiro de 2006, dia que se comemora o Dia Nacional dos Aposentados, o Sindinap se destaca pelas lutas e conquistas nos últimos anos. Sindinap. Você, trabalhador, associado ou não, venha conhecer o nosso sindicato. Venha se associar e tornar o sindicato cada vez mais forte para lutar pelos seus direitos, porque esse é o nosso trabalho, é a nossa obrigação e a luta é de todos nós. Muito bem, está chegando matéria da Prefeitura de Guarulhos para você, sempre uma novidade. Na tela. O incentivo à leitura é muito importante no desenvolvimento das crianças. Pensando nisso, a Escola Darcy Ribeiro desenvolveu o projeto Leituraço. As crianças puderam escolher durante uma semana as histórias que queriam ouvir hoje. E os professores se caracterizaram e apresentaram. Os bichos sem asas estavam jururu de dadó. Sabe por quê? Não! Porque eles não têm asas para voar. Os professores já fazem essas leituras constantemente. Então nós pensamos como intensificar isso. Então foram sugeridas talvez fazer uma leitura diferenciada, como uma contação de história, desenvolver aí um prazer pela leitura, né? E a partir desse momento os alunos eles se desenvolvem muito mais e aí se tornam crianças mais criativas, né? Crianças mais curiosas. Simba resolveu comprar a Pedra do Rei. A história que eu assisti foi A Princesinha Sem Nome. Todo mundo precisa ter nome. E a princesa disse a borboleta: ah, então eu vou te chamar de Emília. A história que eu ouvi foi A Semente da Verdade. E o que eu achei da história foi legal. Eu assisti o Chico Juba e gostei muito. A história fala que você é o que você tem que ser. Nosso programa aqui acabou, tá? Hoje direto da Fiesp. Peça, acredite e receba.